Vamos entrar no território da irreverência, por isso contem com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes. O meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Caros primatas pensantes, hoje temos connosco um convidado especial, o Miguel. O Miguel tem 28 anos, é do Porto, foi nascido e criado também na cidade onde eu fui nascida e criada e passou alguma parte da sua vida na juventude na congregação cristã em Portugal, ou seja, o Miguel era evangélico. Neste momento trabalha com informática, mas tem estudos em artes e design. É um dos nossos associados mais recentes e junta-se a nós hoje para nos falar um pouquinho mais sobre a sua vida na congregação cristã e a sua vida como ateu. Boa tarde, Miguel. Obrigada por te juntares a mim. Olá Eva, boa tarde, é um gosto de estar aqui. Miguel, como tu sabes, porque temos falado algumas vezes, mesmo no WhatsApp da Associação Ateísta Portuguesa, eu também sou do Porto, estudei na Boa Vista, trabalhei na Boa Vista e passei muitas vezes pela congregação cristã. Mas, para te ser muito honesta, nunca prestei atenção, ou seja, o edifício ali na Boa Vista é um edifício muito bonito, tem uma arquitetura muito bonita e eu sempre associei aquele edifício a algum tipo de convento, algo desse género. Porque também nunca via ninguém entrar e a sair, porque aquilo deve ser umas horas muito específicas. Sim, exatamente. Depois de me falares nisto, fez-se luz na minha mente e eu pensei, espera lá que eu conheço isto afinal não era um convento. Diz-nos, por favor, o que raio é a congregação cristã? Portanto, a Congregação Cristã em Portugal é uma variante da Congregação Cristã no Brasil e basicamente é uma igreja evangélica, ou como eles chamavam de antes, protestantes, não é? Tu provavelmente nunca viste ninguém entrar e a sair porque as pessoas só costumam movimentar-se para lá em horários de culto, portanto seria ou domingos de manhã ou à semana ao final do dia, portanto essas seriam as alturas de mais atividade. Fora isso, tirando as limpezas e coisas do género, não tem movimento. É um ramo do protestantismo, se são evangélicos é um ramo do protestantismo e eu sou muito sincera, não conhecia, portanto tive que ir ver. Claro que fui à Wikipédia, não é? Que é a melhor forma de me enganar, mas fui ver à Wikipédia e achei interessante que isto veio para Portugal, creio eu, quando é que foi? 1938, não é? Portanto, foi uma das igrejas criadas no Brasil que acabaram por chegar a Portugal, mas esta já cá está há mesmo muito tempo. E uma coisa também interessante é que foi criado na cidade do Porto. Normalmente estas entidades vão para a capital, não para aqui para o Porto. Mas já percebi que foi numa altura em que havia um fluxo de imigrantes brasileiros a virem para Portugal e acabaram por se fixar aqui nesta zona. E depois suponho que, à medida que os anos foram passando, e foram muitos anos, que se tenham juntado muitos portugueses, muitas pessoas locais também a esta congregação cristã. Foi o teu caso? Os teus pais juntaram-se à congregação cristã e tu nasceste com esta religião ou foi uma coisa mais tardia? Eu já nasci lá dentro, só que isto na minha família, pelo menos já vinha desde o tempo da minha avó. Da minha avó passou depois para a minha mãe, quando ela também cresceu mais ou menos lá, e depois para mim. Portanto, sempre conheci tudo aquilo desde muito novo. O que já não foi o caso do meu irmão, que ele é 10 anos mais novo do que eu, e já não teve esse contacto, nem de longe nem de perto, com a congregação, nem com religião no geral. É uma sorte.
do teu irmão, suponho Sim. eu. Também estive a ver aqui alguns dados acerca da doutrina e houve coisas que me chamaram a atenção. Coisas aqui que são muito comuns com todos os cristãos: acreditar que a Bíblia é infalível, acreditar na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso é bastante comum. Mas depois temos aqui a questão da culpa, que me parece muito central, a culpa do homem pela morte de Jesus Cristo. Também aqui a questão da existência do diabo e dos seus anjos. E parece-me também que é o tipo de igreja onde o mundo está quase a acabar sempre, certo? Tiveste essa experiência. Como é que foi crescer nesta congregação cristã? É exatamente isso. Era pregado muito e muitas vezes que o fim está próximo a qualquer momento, que temos de estar sempre prontos, que a qualquer momento isto vem por aí afora o pandemónio e quem está pronto é salvo, quem não está, temos pena, não é? E dentro da congregação cristã eles fazem a distinção dos cultos. Portanto, há maioritariamente 2 cultos, que são os cultos adultos. É o que se passa ao final do dia, onde tem mais afluência de pessoas e mais horários. Mas depois há o culto de jovens e menores, que é o que acontece aos domingos de manhã, que são destinados a todas as pessoas que não são casadas. Portanto, crianças, maioritariamente, mas também tem lá adolescentes mais velhos, pessoas, jovens adultos, e tem o propósito único de educar as crianças naquela vida e de orientá-los a fazer o que se chama o priming, não é? Dos ideais e de toda aquela corrente de pensamento que ocorre ali dentro, para não dizer isto de palavras mais agressivas, não é? Para não dizer que estavam a doutrinar as crianças. Sim. Pronto, palavras é tuas. Normal. Sim, não, mas era exatamente isso. Ocorria ali um endoctrinamento muito forte desde idades muito, muito pequenas. Aliás, desde que a criança pudesse ser movimentada para dentro do culto, o endoctrinamento começava a partir daí. Portanto, desde bebés. E eram crianças de todas as idades misturadas? Não tinham turmas? Estava toda a gente na mesma sala? Não, toda a gente misturada, e era no próprio lugar onde ocorriam os cultos normais. Que tipo de discurso era assim? Pois eu ia dizer, será que era como a catequese? Mas tu não tens a experiência da catequese para me dizer se era ou não. Tenho uma experiência muito, muito, muito breve que tive nos escuteiros e pronto, tive ali assim umas micro experiências, sim. Mas não sei muito bem como é que acontece a catequese. Não tenho grande contacto. Normalmente há temas que se discutem naquelas sessões ao domingo de manhã também, porque também é uma coisa que temos em comum. Há um livrinho de catequese que conta as historinhas de Jesus, e tu vais seguindo o livrinho, eles vão lendo as histórias e vão falando sobre essas histórias, e lá pelo meio vai-se metendo um bocadinho de culpa, um bocadinho de medo, um bocadinho de trauma, mas suponho que a tua experiência seja um pouco como isso, talvez um bocadinho mais de trauma e um bocadinho mais de medo, porque nunca ninguém me disse na catequese que Jesus estava aí a chegar. Essa parte não tínhamos. Mas então, há uma experiência aqui que é muito dispar para uma criança, por exemplo, de 6 anos, que está a ouvir estes discursos, ao mesmo tempo que, sei lá, um jovem de 18 também ainda não é casado, não é? Por isso, à partida não será casado, e que tem experiências já muito diferentes de vida. Tu tens memórias disto quando eras pequenino e de teres percepção de estares a entender o que está a passar à tua volta? Sim, sempre tive uma grande compreensão do que acontecia lá dentro. Tanto é que acompanha-me até hoje grandes traumas que foram provocados à custa deste tipo de discurso apocalipticista que é pregado, e de culpa e de medo. Não há discriminação para quem é que está lá a ouvir. A lenga-lenga é aquela e pronto. Deve ser muito difícil, não é, para uma criança ouvir o mesmo discurso
que se acredita que, por exemplo, um jovem de 16 ou 18 anos compreende e consegue atingir. Sim, é complicado. Estavas agora a falar na estrutura da catequese, e pronto, para quem não conhece, que acredito que seja a maioria, A como grande tu não maioria, conhecias, não é? Dentro do que é os cultos, quer seja dos mais pequenos, quer seja dos adultos, é uma coisa altamente estruturada. Portanto, aquilo tem um início, um meio e um fim que são muito bem delineados e que não há margem de manobra nenhuma para fugir àquilo. Tem o início, canta-se os hinos, tem as orações, depois tem mais. É uma parte menos má de toda a coisa, que é a parte da música, que está para escapar um bocado ao ambiente que, de culpa e de medo que se passa lá dentro. Só que se estiveres a prestar atenção ao que estás a cantar, pronto, volta tudo outra vez, porque as músicas é tudo com aquele teor. Teor de banhar no sangue do Senhor, não é? Exatamente. Não, é comum, infelizmente, sim. Depois tem a parte da palavra, depois antes tem os testemunhos, depois tem mais oração e pronto, e vai toda a gente. O que é que são os testemunhos? Os testemunhos é uma parte do culto em que se dá abertura às pessoas, a quem quiser. Agora não me recordo se a pessoa tem que ser batizada ou não, mas diria que sim, é o que faria mais sentido dentro do contexto do que se passa lá dentro. Que as pessoas podem ir à frente da congregação, têm os microfones, nas igrejas maiores, nas restantes, por norma não é necessário, que a acústica do edifício costuma ser bastante boa para se poder falar e para ser ouvido. É que as pessoas vão contar uma parte que lhes tenha corrido menos bem na vida e que Deus supostamente as ajudou e que as ajudou a ultrapassar aquela fase menos boa. Por norma, as pessoas fazem quando vão lá à frente testemunhar, é porque fizeram um voto a Deus de que se Deus as ajudasse a passar aquela parte, iriam perante a congregação testemunhar aquilo e louvar o nome de Deus em frente a toda a gente. Uma espécie de promessa. Nós é mais, nós, só seja, os católicos é mais raminhos à Santa Rita. Certo. E ir a pé a Fátima. Sim, vocês têm mais essa coisa. Vocês. Eles. Salve seja. Eles. Há mais essa coisa da punição física, não é? A punição física é muito, muito importante no catolicismo. Aliás, os sectos do catolicismo que são mais medievalistas, digamos assim, têm tendência a utilizar o castigo corporal com muita frequência. O cilício é um desses castigos corporais que é absolutamente medieval e que ainda é utilizado, e há países na América Latina em que agora, nesta época de Páscoa, para quem nos ouve agora, já a Páscoa passou, mas à data da gravação deste episódio estamos a passar precisamente o fim de semana da Páscoa, há pessoas na América Latina que se vão autoflagelando pela rua, portanto com chicotes eles próprios a bater nas costas. E é um elemento muito grande. Eu suponho que no teu caso a punição fosse mais mental, mais psicológica. Sim. Mas também dá uma certa vergonha ir ali contar os pormenores da nossa vida. Exato, era um bocado mais por aí que pronto, eles não queriam um sacrifício do corpo, mas sim as boas obras, as ações e tudo que pudesse, citando o que nós diziam, edificar o nome de Deus, não é? Portanto, passava muito por aí a parte da promessa e depois fazer o testemunho para que as pessoas soubessem o que é que, pronto. E seriam testemunhos de quê? De consegui pagar uma dívida, ultrapassei um problema de saúde, fui operado e não morri? Ouvia-se de tudo e mais alguma coisa. Pois. Podiam ser coisas muito banais, podiam ser coisas de vida ou de morte, coisas no trabalho, escola. Não havia discriminação. Se a pessoa entendesse que lá está, nem precisava sequer de fazer um voto, mas se entendesse que teve ali uma ajuda divina ou extra, divina, não é? Exato, já seria suficiente para ir lá à frente e pronto, contar a toda a gente o que é que tinha acontecido. Então temos os hinos, que é a parte alegre,
que é para não entrar logo a matar. Dependendo dos hinos, há uns que são bem mórbidos e que... Acredito que sim, mas sempre tem um bocadinho mais de ritmo, não é? Sim, ou pelo sim, menos, noutro contexto, noutro podcast, cheguei a visitar várias entidades religiosas que não a católica e achei que a música era sempre assim mexida, o ritmo é sempre alegre, apesar de as letras não serem necessariamente muito agradáveis. Temos os hinos, temos os testemunhos, que é logo para te relembrar que é Deus que te dá tudo na vida, não és tu que fazes nada por ti, e a seguir. Temos as orações, que acho, pelo que eu conheço do catolicismo, difere bastante, porque nós não temos... Eu também faço isso já lá há muitos anos, não te preocupes. Porque eles lá não têm aquelas orações que estão pré-definidas na católica, não é? Que já sabe que é chapa 5 é aquilo que é dito. Lá, pronto, qualquer pessoa que esteja lá dentro, com a ressalva que eu acho que tem que ser batizadas, isto são pequenos detalhes que não tenho bem a certeza, pode fazer uma oração na igreja, pode ser uma, pode ser duas, três, as que forem entendidas até a pessoa que está a presidir o culto diga que pronto, ok, e normalmente ele, exatamente, ou pode ser só uma pessoa a fazer. Havia vezes em que se estava ali 10, 15 minutos e ninguém fazia a oração e pronto, quem estava a presidir tinha que fazer para o culto seguir em frente, que senão estávamos ali de joelhos até. Estavam de joelhos? Sim, as orações são feitas de joelhos. Não, na católica eu acho que nunca me cheguei a ajoelhar, mas havia muita gente que se ajoelhava em certas partes da missa, só que é assim, na missa católica tu não sabes o que é que está a passar. Eu, enquanto criança e adolescente, quando lá tinha que ir porque me levavam, o padre é que diz, podem-se levantar e podem-se sentar, e havia partes em que as velhotas ajoelhavam-se. Pronto, e a gente deixava. Porque eu não percebia o que é que está a passar. Certo, ainda hoje a liturgia para mim é um mistério. Lá era bastante diferente. Lá, era como eu estava a dizer há um bocadinho, era tudo muito bem estruturado. Portanto, sabias exatamente em cada altura o que é que ia acontecer. Não havia grande margem de manobra para errar. E mesmo que não soubesses, só por olhares à tua volta, conseguias perceber mais ou menos a andança das coisas. Não haveria... Eu, pelo menos, nunca presenciei uma altura em que a pessoa que estivesse a presidir dissesse, olha, pronto, agora vão-se levantar, agora vão sentar, agora vão ajoelhar. Não, isso não havia. Nos adultos, porque quando era para os cultos de jovens, aí sim, eles tinham uma postura mais educativa e de explicar como é que as coisas eram feitas, o porquê, o como e o quando, pronto. Nos adultos não. Também já estavam formatados nessa altura, não é? A maior parte sim, só que havia muita gente que vinha que era nova, às vezes gente que vinha assistir, conhecer, ou que era de fora, ou simplesmente pronto, curiosidade, e que não é por aí que as coisas mudavam. Olhavas à volta, seguias e pronto. Não tinha lá ninguém a dar-te a mão. É quase como ir uma aula de step. É quase, basicamente. Estás perdido e confuso, um bocado com medo. Isto é comum a todas as religiões. Normalmente é a pressão de pares que te faz imitar o que está à tua volta. Isso é extremamente comum e muito normal nesses ambientes. Então eu suponho que seriam orações, seriam partes da Bíblia? Não, era basicamente o que te viesse na alma. Se quisesse dizer naquele momento. Pois essa parte é a parte pentecostal da coisa, não é? Sim, diria que sim. A inspiração do Espírito Santo que desce sobre ti e tu falas. É a inspiração, exatamente. Sim. Não é mau, Miguel. Há países, nos Estados Unidos há igrejas pentecostais em que eles o que fazem é andar com cobras na mão para provarem que Deus está do lado deles. Sim, se era só teátrico. para rezar, já não era muito mau. Então, podia ser uma oração mais curta ou mais longa, consoante a inspiração da pessoa que se lembrasse que o Espírito Santo tinha descido. E era comum as pessoas sentirem o Espírito Santo a descer, a encarnar, tipo pomba gira? Sim. Era muito comum. Aliás, dos que eu presidi, era raro os cultos em que não houvesse assim uma manifestação divina lá dentro, em que toda a gente ficava ali possessa pelo Espírito Santo. Sim. E lá está, aquilo, como nós sabemos que o ser humano funciona, não é aquilo, quando uma coisa começa
uma pessoa se começa a exaltar, por norma não é só uma, são duas, três, e depois quando se dá por ela é a sala toda, não é? É É um bocado por contagiante, claro que osmose sim. que a coisa se propaga ali. Portanto, muitas das vezes, mesmo que não estejas a sentir nada, só pela comoção da coisa, tu Passas parece a que. Ei! sentir. Exatamente. Acordas. Exato. Ok, então esse é o momento, suponho eu que seja o pico, não é? O momento alto da celebração. Mas há O, passos, há mais passos a seguir a esse? sim, o ponto mais alto é o da palavra, que se chama a palavra, que é Já quando me há a tinhas revelação falado nisto. divina Exato. na igreja, que é o contacto direto de Deus para com a congregação. Ou pelo menos é o que se acredita que está ali a acontecer. E todo esse movimento provém de inspiração divina e ele pode ser é o mais comum, é ser dado à pessoa que está a presidir o culto, por norma é o ancião da igreja que está ali a presidir, mas pode ser dado ao ancião, a diáconos, a cooperadores, a pessoas da música, ou a alguém que esteja lá presente e que sinta que tem essa, essa Sente-se coisa de compelido, no fundo, não sim, é? sim, isso, por falta de palavra melhor. Isso posso dizer com certeza que está reservado só a pessoas que tenham batismo feito e a pessoas que sejam comuns ali àquela igreja ou que sejam já assentes na congregação, que sejam assim pessoas mais Habituis. idade, ou, exato. Sim, sim, não é qualquer um que pode. eu- eu- A Qualquer um pode palavra não chega a sentir, qualquer um, vá. pode chegar a qualquer um, mas não é qualquer um que pode ir lá à frente. Então, na palavra, tínhamos falado sobre isto até numa conversa há relativamente pouco tempo e tinhas-me falado até dos casamentos, da bênção de Deus em determinadas relações e outras nem por isso. Fala-nos um bocadinho dessa palavra, porque eu acho que muito poucas pessoas em Portugal tiveram essa experiência. Certo, a palavra. Aquilo costuma. Diria que é sempre assim. Lê-se uma parte da Bíblia, um excerto da Bíblia, e por norma esse excerto do que é lido serve depois de inspiração para o que é falado a seguir. O que é falado a seguir, epá, ninguém sabe o que é que vai sair dali. Por norma, em sítios que são um bocadinho mais pequenos, que já têm um ancião mais velho a presidir, é uma coisa mais calma, mais de ensinamento, assim, mais pachá. Noutros sítios, como era o que eu costumava presidir, era assim uma coisa mais mexida, muito mais ali de peito cheio, mais uma coisa muito mais movimentada. Aquilo podia, podia ter vários teores, podia ser um teor de ensinamento, podia ser um teor de profetizar, ou assim um teor mais geral, misto, assim uma coisa mais amena que desse para tudo e mais alguma coisa. Da parte dos ensinamentos, por norma, seriam coisas de instruir as pessoas que já estavam, portanto, a igreja no geral, de como é que as pessoas deviam comportar dentro e fora da igreja, o que é que seriam as melhores maneiras, o que é que era agradável aos olhos de Deus e não agradável, e etc, etc. A parte da profetização era uma parte em que podia ser mais dirigida a alguém, ou uma parte, ou a toda a gente, coisas assim mais genéricas. Um, eu estava a tentar lembrar-me de quantas pessoas diferentes é que já havia a profetizar dessa maneira, mas não foram assim tantas quanto isso. A memória começa a escapar-me nestes detalhes pequenos. Tu estavas na plateia, tinhas a sensação que as Plateia. pessoas. Desculpe. Não se chama plateia, como é que se chama? É a É, congregação, é precisamente, congregação, suponho. Não exato, é? sim. Acho engraçado o Eu, para termo. mim, é sempre é plateia. Estavas atrás, não é? E notava-se um receio de que alguém pudesse ir lá profetizar ou passar uma mensagem divina que pusesse alguém em xeque, que chateasse alguém. Achas que as pessoas tinham medo de serem expostas?
Não, nunca senti que houvesse isso. Até porque o que viesse nessa altura era sempre muito bom, porque era a palavra de Deus que vinha e, portanto, o que viesse era bom. Mesmo que fosse mau, era bom. Desde que obedecesses àquilo que te estavam a mandar fazer, não é? Exatamente. Exatamente. E podias. Havia sempre depois esta coisa que era: tu podes não obedecer, mas depois ficas ao teu encargo. Pois, faz lá o que quiseres. Depois anda Faz. cá a queixar-te, anda cá a chorar no ombro. Era um bocado isso, era um bocado isso. E sempre com a conotação de que, epá, se as coisas te correram mal depois foi porque não obedeceste, era Foi porque não culpa és tua. bom o suficiente. É uma sensação muito grande de culpa. Eu acho que isso é por aí que as pessoas estão manipuladas e não é só aqui, é em todas as Sim, sim, religiões. sim. E quando olhas para trás e percebes que aquilo não podia ser a voz de Deus porque não existe, que aquilo era a voz de alguém, alguém estava a dar esses comandos. Como Sim, é que sim. vês isso hoje ao olhar para trás? É, é estranho, acima de tudo, é estranho, mas acredito, honestamente, que as pessoas achassem mesmo que aquilo era o que estava a acontecer. Tinham, acreditavam genuinamente e do fundo do coração que aquilo era a realidade da coisa. Até porque já dado um bocadinho de contexto na parte que é do culto de jovens e menores, dá-se uma abertura maior a quem tem a palavra, era assim que se dizia, quem tem a palavra, portanto, quem tem a inspiração no momento de fazer essa parte, de subir ao púlpito e de pregar para a congregação. E houve uma dada altura em que eu também achei que estava a sentir e que fui. E fui lá para cima pregar. Retrospectivamente, epá, consigo perceber que aquilo foi tudo mais um priming que foi feito desde sempre e que pronto, o discurso que estava a fazer não saía muito daquilo que era ensinado lá dentro, mas é uma coisa muito bizarra de se pensar, de estando de fora, a olhar para dentro, principalmente no sentido de que está-se a falar para tanta gente, o impacto que pode ter possivelmente em alguém pode ser tão grande e tão devastador que é surreal, tanto para o bom como para o mau. Pode ser devastadoramente bom, no caso em que pá, há um casal que está à procura de uma confirmação para se casar e que se calhar é um casal que são um fit péssimo, mas que pronto, se Deus junta ninguém separa, não é? A Pois, não ser num caso de uma traição ou assim. algo muito grave, não é? Pois que seria só traição no caso. Na Acho, verdade, é, nem me ocorre mais caso nenhum. Talvez de violência doméstica, violência, não? possivelmente sim. Seria mais permitido agora, mais recentemente. Pois. Porque mais antigamente dizia-se: epá, isso são questões de feitio, vocês têm é que se entender. Mas e uma confirmação Pronto. da palavra pode levar a que pessoas que se calhar precisavam de mais tempo para pensar na vida delas não tirem esse tempo, casem apressadamente, suponho que também ficavam virgens até ao casamento, é uma suposição que estou a fazer, Sim, sim, e sim. como tal, Era a a pressa da recomendação, se bem juventude. que sabemos que. Pronto, Sabemos que os jovens têm hormonas, não é? E por isso exatamente. o estúpido é nós termos a expectativa que os conseguimos manter castos e puros, porque fazê-lo normalmente até leva a resultados piores do que aquilo que é esperado. Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem aateistaportuguesa.org. E não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Olhando um pouco mais para a pessoa que tu és e não aquilo que te obrigaram a ser na congregação, em que momento da tua vida é que te deu o clique e tu pensaste, epá, eu não estou no sítio certo, isto não é para mim? Eu nunca gostei de lá estar, curiosamente.
porque sempre me senti muito oprimido lá dentro e sempre senti que para ser um bom cristão e para ser uma boa pessoa aos olhos de Deus tinha que ir contra muita coisa que me era inerente a mim próprio. Passa a redundância, inerente a mim próprio. Um, e sempre vivi lá muito contrariado, e sempre tive grandes problemas com depressão, mas toda essa contrariedade de viver lá dentro só exacerbava a coisa, e o que me fez dar o clique de que, epá, aqui isto aqui não está certo, chega, foi quando a minha avó, que foi a pessoa que sempre esteve lá dentro mais tempo na nossa família, que sempre foi a pessoa mais fervorosa, lhe apareceu Alzheimer galopante, e ela, desde que os sintomas começaram a ser mais agressivos, ela durou uns 2 meses. Foi uma coisa assustadoramente rápida. E eu não conseguia idealizar na minha cabeça como é que uma pessoa que foi sempre tão boa, que se esforçou-se sempre, que deu sempre o seu melhor e a vida à igreja, como é que podia ter um castigo destes? Não faz sentido. Não fazia, não conseguia, não conseguia aceitar. E, e tive que ser sincero e honesto comigo. E ter uma conversa em que estava a dizer, epá, se tu não acreditas genuinamente nisto, como todos os que estão lá dentro que tu conheces, então o que é que estamos a fazer? O que é que está aqui a acontecer? Porque é que estamos aqui a ser falsos e hipócritas e a continuar esta chachada? E foi muito a partir daí. O Covid, nesse sentido, ajudou-me bastante, porque deixei de ter sentir a obrigação que tinha que ir aos cultos. Portanto, não havia aquela peer pressure a acontecer das pessoas que estavam ao meu redor, de ir ali aos rituais, aos cultos, às santas ceias, o que fosse. Portanto, também me deu espaço para poder refletir sobre o que é que eu efetivamente sentia sobre o assunto e o que é que realmente acreditava, ou não acreditava no caso, e de me assentar nas minhas crenças. Ou na ausência delas, não é? Sim, exatamente, ou na ausência delas. Será mais o caso, sim. Eu acho que muita gente que nos está a ouvir vai se sentir muito a par e passo com a tua experiência, porque é uma experiência extremamente comum. Quando tu começas a perceber que o mal que acontece às pessoas é aleatório, não há um plano divino, não há um favor especial de Deus. Assim como o bem que acontece? Assim como o bem que acontece. Só que o bem nós temos mais facilidade em aceitar do que o mal, não é? Porque quando alguma coisa boa acontece, ainda bem, e passamos à frente. Quando há alguma coisa péssima, como é um processo tão rápido como aquele que tu passaste, não tiveste tempo provavelmente de digerir o problema de saúde da tua avó, ainda que nós tenhamos sempre a expectativa de que os nossos avós não vão durar sempre, nós estamos à espera que as pessoas fiquem doentes, que tenhamos algum tempo de reflexão. Isso foi uma coisa que não te foi dada, nem a ti, nem provavelmente aos teus pais, que também não tiveram essa oportunidade, e é muito difícil gerir um processo desses, especialmente para quem já tinha dúvidas, não é? Porque parece-me que eles nunca tiveram esse sucesso todo em doutrinar-te completamente, apesar de, já se sabe, todos nós passamos por experiências e todos nós naquela altura achávamos que sim, que era verdade, disseram-nos sempre que era verdade, porque é que não havia de ser. Então esse clique dá-se, tu enfrentas este período terrível da tua vida, dá-se o Covid, já não tinhas tanta pressa em ir lá presencialmente, e quando se corta esse laço presencial, normalmente dá-se espaço às pessoas para elas pensarem, e acabas por te afastar. Isso teve um impacto muito forte na tua vida familiar, na tua vida pessoal, ou afastaste e acabou? Já que também o elo mais forte que tinhas com a congregação, que era a tua avó, já não existia. Curiosamente, não afetou tanto como eu imaginava que fosse afetar, porque pronto, não fiquei só eu impedido de ir à congregação, como os meus pais também.
recolher é obrigatório, não é? Portanto, não deixou-se mesmo de toda a gente, deixou de frequentar os cultos. Havendo essa coisa de já não é hábito ir-se, depois deixou-se de haver a expectativa de que fosse também, porque toda a gente habituada a não ir, portanto era mais fácil justificar o porquê que não estava a ir. Depois quando voltou a haver foi pronto, não apetece e pronto, era mais fácil de justificar dessa maneira. Mas depois disso deixaram de perguntar, eu deixei de responder e a coisa ficou muito, muito tranquila. Nós aqui em casa nunca houve, da parte da minha avó havia, mas dos meus pais não havia esta coisa de obrigar a ir e de forçar e de fazer força, sendo que, pronto, só a minha mãe é que era crente, o meu pai não era católico. Eles são divorciados, a minha mãe depois juntou-se com uma pessoa que, tanto quanto eu sei, queria tanto ou menos do que eu. Apesar de que, pronto, ele gosta tanto dela que ia com ela e fazer companhia quando ela ia e pronto, está tudo certo. Mas nunca houve assim uma pressão muito grande, só que lá está. Havia muito o medo de estar a desiludir, neste caso a minha avó, que sabia que para ela o maior desgosto da vida dela era que eu não fosse à igreja, que não estivesse lá dentro. Pronto, mas quando ela faltou, pronto, foi só mais um passo para perceber que realmente não fazia sentido. E tens uma pessoa na tua vida que acaba por te ajudar neste processo de desconstrução. Parece-me, pela forma como falas da tua namorada, que foi uma pessoa importante neste processo e que te ajudou a perceber que estavas endoctrinado e que não era, se calhar, a melhor opção para ti seguires uma religião. Sim, até porque só o processo de começar a namorar com ela, namorar com uma pessoa que não é crente, por tudo aquilo que nos é incutido, foi emocionalmente muito taxante, que eu sempre achava que estava a fazer uma afronta aos olhos de Deus porque estava a juntar com uma pessoa que não acreditava. E ai Jesus, o que é que me vai acontecer? Que eu estou a sair aqui da risca. Estou-me a arriscar, isto qualquer dia vou ficar blasfemo. Estou-me a pôr a jeito. Mas não te caiu nenhum raio em cima, não é? Começaste a namorar e não te caiu um raio divino para te voltar a meter na religião? Não me caiu nenhum raio em cima. Sim, até ver, não é? Com o tempo como ele anda, hoje, temos que nos pôr a jeito. Isto hoje está uma tempestade do caraças. Olha, se fosse a ti hoje não saía. Ainda por cima, aqui a gravar um episódio do podcast Almoço Sem Deus, isto pode cair em um raio. Não, eu hoje já não saio de casa. Hoje é melhor não arriscar. Ela sempre foi muito confrontacional comigo, mesmo em relação às minhas crenças, até porque é um bocado inevitável com este tipo de crenças religiosas que venham depois crenças também ideológicas atrás. A pessoa que eu era tinha obrigatoriamente quase um cariz mais conservador, se calhar um bocadinho mais à direita em termos de valores sociais, em que ela sempre me confrontou muito com isto. E não é que eu não acreditasse ou achasse que o que ela estava a dizer estivesse errado, mas era um ponto de confronto, porque eu aceitava que o que ela estava a dizer era verdade, mas se eu quero acreditar e quero ser crente e estar aqui neste caminho, não é isto, então não é, tem que haver aqui uma separação. E haver este confronto foi muito benéfico porque confrontou-me, fez-me confrontar os meus valores com os valores que me estavam a ser impostos e que eu já trazia comigo, e fazer um bocado o exercício de isto é mesmo meu ou é uma coisa que me estão a obrigar a acreditar. E muitas das coisas não eram coisas minhas, efetivamente, eram coisas que eu já trazia de bagagem ou que ouvi outras pessoas a dizer, ou que eram coisas que se acreditavam mais aceites no meio e que também foram sendo desconstruídas um bocado com este confronto. É um diálogo importante, sabes que a pessoa que está ao nosso lado muitas vezes faz-nos olhar para nós próprios e perceber aquilo que nos foi imposto. Eu própria também, eu já estou com o Tiago há 8 anos
E eu acho que nós ainda estamos um pouco nesse processo, um com o outro, e vamos ter sempre esse processo, porque há ideias diferentes, e as pessoas vão se confrontando com essas ideias e tu vais descobrindo coisas que nunca questionaste. No fundo até é isso, é nunca ter Sim. questionado, não é? E eu suponho que ela seja ateia. Não. Volte face, a tua namorada não é ateia. Não, ela é assim um misto de crenças ideológicas e de catolicismo à mistura. O que é engraçado agora, porque a dinâmica era: eu era o mais religioso na relação e ela a pessoa se calhar um bocadinho menos religiosa, e agora ela é a pessoa mais religiosa e eu a pessoa nada religiosa, que sou aqui a confronto com algumas coisas. Portanto, a dinâmica mudou um bocadinho e torna-se um bocadinho engraçado pensar como é que houve aqui este shift nos papéis. Portanto, ela, apesar de tudo, é católica, os pais são católicos, só que cai um bocado naquele leque que é o católico não praticante, que pronto, um bocado como o judaísmo não secular, que as pessoas são Sim. judaicas de herança, do que lhes é passado, mas que pronto, não, pouco ou nada lhes diz. Sim, não faltam os judeus ateus. Exatamente. Portanto, ela cai um bocado nesse leque, mas tanto quanto sei, Mas o interessante é questionar, não é? muito pouco daquilo. Sim, sim, sim. Se bem que Então, pronto. como é que chegaste ao conteúdo ateu? Porque uma coisa é uma pessoa afastar-se da religião e isto não faz sentido para mim e se calhar não estou bem aqui, não acredito mesmo nisto. Outra coisa é tu dizeres assim, não, eu sou ateu. E normalmente isso vem com alguma introspecção, mas também com alguma busca externa, não é? Eu estou a supor que algures nesse processo te deparaste com conteúdo ateu que te fez repensar a tua posição em relação à existência de Deus. Sim, como disse há bocadinho, não me sentia bem lá dentro. Ou melhor, disse que não me sentia bem lá dentro e por não me sentir bem lá dentro procurava muita validação externa para as coisas que sentia e que queria saber que não era o único que sentia aquelas coisas. Para quem está metido lá dentro e que só conhece aquela vida, é um bocado difícil sequer de conceber que há pessoas que possam pensar de outra maneira e ter pensamentos opostos ou que nem sequer acreditam em nada. Portanto, eu acho que um dos primeiros contactos que tive com conteúdo ateu foi com as entrevistas que o Christopher Hitchens dava e com as palestras dele, com o Christopher Hitchens, com o Richard Dawkins, o outro indivíduo, Sam o Harris, Sam Harris, exatamente. Daniel Dennett, muito provavelmente. Já não apanhei tanto, mas foi principalmente. Ele também era mais velho e não intervia tanto. Aliás, Exato. faleceu em abril. Olha, está agora, se já não fez um ano, está a fazer agora um ano da morte do Daniel Dennett. Apesar de ele ter livros interessantes, não era tão público, diria, Exato. quanto os outros cavaleiros do ateísmo, os cavaleiros do novo ateísmo, não é? E, sim, sim. E eles deram-me aqui. Primeiro, validaram que o que eu sentia que não era estranho estar a sentir, porque havia mais gente que sentia este tipo de coisas, este tipo de descrença ou de ir contra o sistema, sendo que o sistema no meu caso era a religião, de ser contra o sistema. Portanto, foi bom nesse aspecto sentir-me validado por outras pessoas e também me servia muito para fazer o tal exercício de: epá, eu acredito mesmo no que acho que acredito, ou acredito porque me disseram que é isto que devia acreditar. Sempre me foi muito benéfico ter esta opinião externa de outras pessoas e pessoas 500 vezes mais inteligentes do que eu sobre o assunto e conseguiam articular muito bem os pontos que tinham. Então sempre tive um bocado este sentido crítico em relação à religião, apesar de continuar dentro do movimento há muitos anos, até ao Covid praticamente, portanto, até aos meus
tenho dos meus 20 anos, claro. 25? Ih, 23 já há por aí. tanto tempo. Já, Covid já, realmente já foi há uns anos, já foi era há uns anos. 2023, já estamos em 2025. Vamos passar essa parte à frente, ninguém precisa de se lembrar. Ninguém precisa. Desculpa, isto estava eu a dizer 2023, Covid-19, 2019, aqui começou, creio que em março de 2020, que Exatamente. começamos com os lockdowns, não é? Por isso, Exatamente, 2020 já foi há 5 anos, já há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos, não. Sim, há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos, sim. Por isso tinhas uns tenros 23 anos. Sim, faz sentido. Deve ser por aí, sim. Que é, na minha experiência, uma idade de viragem. Devias estar a acabar a faculdade ou tinhas começado a trabalhar há pouco tempo. Já trabalhava há uns anitos. Eu acabei a faculdade com 21. Trabalhei no Porto pouco tempo. Depois fui para Coimbra trabalhar. A empresa era em Coimbra. Trabalho era presencial ainda quando eu comecei a trabalhar. E a minha namorada também estava a estudar na altura em Coimbra. Eu fui morar para a beira dela e trabalhar. Tudo coisas que um bom crente cristão deve fazer, não é? Ir Claro. morar para a beira da namorada, longe dos pais e longe da congregação. Tudo isto é fornicação. Obviamente. Por isso já eras crescido no sentido em que já tinhas responsabilidades, já tinhas acabado o curso há algum tempo, mas ainda no fundo a descobriste, não é? Porque nessa idade nós ainda não estamos completamente entrosados no mercado de trabalho, ainda estamos a ganhar experiência, que já não é o teu caso agora, já tens alguma experiência de trabalho já consolidada, e eu suponho que o facto de ir para Coimbra também tenha algum peso, quanto mais não seja a colocar-te dúvidas e a fazer-te ver outras coisas, não é? Estar um bocadinho fora. Tu ias à congregação em Coimbra ou era quando voltavas para casa? Cheguei a ir algumas vezes, que eu passava lá alguns fins de semana e em alguns fins de semana eu tinha lá uma congregação à beira de casa e às vezes, de vez em quando, muito raramente, Ias lá. ia, mais por culpa de sentir que tinha que ir do que propriamente ter a vontade de efetivamente. É uma questão de culpa sempre, não é? Sentes agora que suspiraste e disseste não, eu sou ateu, sentes que essa culpa desapareceu ou ela de vez em quando ainda te tenta assaltar? A culpa está pior agora, se calhar. Ainda estás nesse processo? Ainda estou nesse processo, porque é inevitável agora, quando qualquer coisa má acontece, ou tenho algum episódio de ansiedade ou mais depressivo, que não vá achar que isto me está a acontecer porque eu deixei de acreditar. Então, que é um castigo divino, eu estou a ser um mau crente, portanto estou a ser castigado. E isto acontece-me muito ainda. E acho que provavelmente vai acontecer durante muitos anos, se não para sempre. É natural, não é? Porque são traumas que ficam e as pessoas têm que depois lidar com eles o resto da vida. No fundo, é exatamente contra isso que nós tentamos lutar na Associação Ateísta Portuguesa. Tu achas que estar aqui, estar connosco, conheceres o pessoal da associação, conversares connosco, que te dá maior sentido de comunidade e maior sentido de normalidade dentro do ateísmo? Sim. Isso sem dúvida. É bom sentir que temos um lugar onde pertencemos, ou pelo menos que nos percebem minimamente. E é bom saber que há uma comunidade que, pá, ao bem ou para o mal, as pessoas pensam da mesma maneira sobre pelo menos este assunto que é tão incisivo na vida de quem se desconverte. Portanto, tem sido uma experiência muito positiva e tem sido bom ver que há mais gente em Portugal, porque a minha experiência, pronto, não foi ouvir pessoas portuguesas a falar sobre o assunto, tem sido bastante bom nesse sentido. Isso é ótimo e espero que em breve, como vamos ter eventos pessoais, espero que consigas ir e que nos encontremos todos. Eu sei que por vezes esta é uma experiência muito online, e isso tem coisas boas e tem coisas más, não é? Nós, por um lado, temos mais facilidade em conhecer as pessoas, porque nós temos muitos associados espalhados pelo país. Por outro lado, também falta-nos um bocadinho o contacto humano com as pessoas e o contacto presencial também é importante.
Por isso espero que consigas participar em alguns eventos que vamos fazer certamente agora nos próximos meses. Entretanto, para terminar esta fantástica entrevista, e a tua experiência é tão diferente e tão igual a tantas outras que eu já ouvi, porque há coisas aqui que são completamente diferentes, a congregação cristã, mas depois o trauma é sempre o mesmo. Sim. A culpa é sempre a mesma. Eu acho que há muita gente que se vai identificar com este episódio. Mas para terminar... É uma coisa que as religiões fazem muito bem. Todas elas. Engraçado, não é? É o sentimento de culpa. É, sem dúvida. Porque tu sem o sentimento de culpa, na verdade, não resta nada, não é? Pensa, por exemplo, no criacionismo. Porquê é que o criacionismo é tão importante para as pessoas que acreditam? Eles podiam acreditar, foi Deus que permitiu a evolução. Mas não querem acreditar nisso. Porquê? Porque sem o criacionismo não há Adão e Eva. Sem Adão e Eva não há pecado original. Sem pecado original não há razão para te sentir culpado. Isto é igual em todo lado. Sim, faz o seu sentido. Apesar de que dentro da congregação já haver umas pessoas que são um bocadinho mais à frente, havia na altura, agora não sei como é que era, como é que é, mas na altura já havia assim uns pensamentos um bocadinho mais à frente. Começavam a haver pessoas que presidiam o culto que eram pessoas mais instruídas e portanto já tinham contacto diferente com a informação. Sim, acaba por ser na mesma um pensamento transversal às religiões. É o medo que se incute. E não havia essa ideia do criacionismo, eu não fui muito exposto a ela, mas sim, era o pecado principal e que toda a gente nascemos com ele, não é? Toda a gente nasce com ele e que ninguém tem culpa, mas toda a gente o tem e temos que nos redimir dele e fazer tudo que possamos para atenuar a situação que não temos culpa, mas que temos a culpa toda no fundo. Sim, e a questão, por exemplo, do batismo, eu sei que na igreja em que estavas é batismo por imersão e não é batismo como na igreja católica, que é umas gotitas de água quando és miúdo. Sim, é mais teatral, sim. É suposto limpar-te do pecado, mas tu continuas a ser pecador a seguir. Para quê então, não é? Nunca se deixa de ser pecador. Nunca deixas de ser pecador. E é das coisas que mais me dizem quando falo com crentes, eu falo com crentes quase todos os dias, é das coisas que mais me dizem, mas nós somos todos pecadores. Tu também és. Tu não sabes, mas és. E quando estás de fora, começas a ver o ridículo disso. E começas a perceber que nós temos uma única obrigação moral, além das obrigações morais em relação aos outros, mas eu digo em relação a nós, que é tentarmos ao máximo sermos felizes. Estarmos assombrados pelo medo não é útil para esse fim. Mas para terminarmos a nossa sessão de hoje, eu espero que venhas cá mais vezes, espero que possamos ter a tua perspectiva até em relação a outros assuntos. Eu queria até juntar vários associados de áreas diferentes para discutirmos temas específicos, mas para hoje queria-te deixar uma última pergunta. Se Christopher Hitchens ressuscitasse, estilo Jesus Cristo dos ateus, isto é blasfemo até para nós, o que é que lhe gostavas de dizer? Dado que ele foi a tua introdução ao ateísmo. O que é que eu lhe gostava de dizer? Ok, boa pergunta. Eu sou assim, eu apanho toda a gente desprevenida no final do podcast. Ninguém está a contar e a Eva faz uma pergunta assim de nada. Primeiro gostava de lhe agradecer pelo conhecimento que transmitiu e pela maneira incisiva que transmitia esse conhecimento, ou melhor, explosiva, que ele era uma pessoa bastante explosiva quando se exaltava, o que é a maior parte das vezes. E quão triste foi ter partido quando partiu e que fez bastante falta quando ainda estava no processo de desconstrução, mas que ainda assim me ajudou bastante. E agradecer-lhe. Gostava sobretudo de lhe agradecer. Acho que todos nós, se pudéssemos ainda dizer uma palavra ao Christopher Hitchens, todos nós lhe teríamos muito a agradecer, não só pela forma quase cómica com que às vezes ele conseguia arrasar um oponente num debate, mas também pela forma como escrevia. Os livros dele são extraordinários. Para mim, o livro Deus Não é Grande continua a ser um dos meus livros preferidos, se não for o meu livro preferido, apesar de, por exemplo, os livros do Dawkins serem um bocadinho mais didáticos,
Mas o Christopher Hitchens, de facto, era muito visceral e compreendo que se calhar encontrar este autor, encontrar este pensador, ver os conteúdos dele online e depois perceberes, porque a dada altura tens de ter percebido que ele estava com cancro, não é? Estava sem cabelo, que deve ter sido também um choque. Sim, e foi um choque, lá está, ainda da ótica de quem era crente, foi um bocado estar a ver, ok, esta pessoa que é tão contra a religião, contra o cristianismo, está-lhe a acontecer isto, está-lhe a acontecer porque, por ser, faço-me Por ser entender. ateu. Exato. Sim, há Por ser ali um ateu. fantasma que continua É, em é. cima do teu ombro, não é? Sim, sim, sim. Quase como um diabinho em cima, à beira do ombro que está ali a. Estás a ver o que lhe aconteceu? Olha, 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 olha. Exatamente. Olha, acontecer a ele, pode acontecer a ti. A verdade é que nos pode acontecer a todos. E há um fim para todos. Sim, sim, Por isso exatamente. não pode ser um castigo, não é? Mas são traumas muito difíceis de ultrapassar e acho, Miguel, que estás a fazer um trabalho excelente a ultrapassar aquilo que te foi imposto e a descobrires o mundo lá fora. E espero que fiques connosco mais tempo para descobrires o mundo também dentro da Associação Ateísta. Eu agradeço-te desde já a presença no Almoço Sem Deus e espero ver-te por cá mais vezes. Ora, Eva, foi um gosto. Espero estar aqui mais vezes também. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo Sapiens, sem Deus. Caros primatas pensantes, obrigada por nos terem acompanhado neste episódio do Homo Sem Deus. Sigam-nos nas redes sociais e se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou texto. Queremos as vossas vozes no espaço do ouvinte. Juntos, vamos continuar a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas intrigantes, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico. O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.